Olá você que fez a prova da OAB do 14º exame de primeira fase. Meu nome é Ricardo Galvão, professor de Direito Penal aqui do Espaço Jurídico. Já analisei a prova de vocês e vou lhe dizer, a prova de Direito Penal veio num nível fácil para um nível mediano. É verdade que em algumas questões a gente pode ter enfrentado algum tipo de dificuldade, porque eram questões que fugiram da previsibilidade, fugiram um pouco do comum, do que se cobra dentro da primeira fase da OAB, inclusive com legislação especial, com crimes previstos até no Código Eleitoral. Mas estava lá no seu edital, o ponto último lado de Direito Penal, legislação penal especial, aquele ponto que abarca uma infinidade de diplomas extravagantes e que nem sempre dá, obviamente, para você estudar todos. E, infelizmente, é uma questão que a gente tem que assumir a possibilidade, inclusive, de errar em virtude de não termos condições de estudar toda essa gama de diplomas penais que nós encontramos fora, logicamente, do nosso Código Penal. Mas as questões realmente que não fugiram dessa previsibilidade, as questões que estão dentro do contexto realmente normal das provas de primeira fase da OAB, essas não apresentaram, me parece, nenhum tipo realmente de dificuldade maior. Graças a Deus, todas elas nós comentamos em sala de aula, no nosso curso de primeira fase do Espaço Jurídico, e graças a Deus também no nosso aulão que aconteceu na véspera da prova da OAB, no último agora, dia 2 de agosto, na véspera desse dia da prova da OAB, nós tivemos também muito sucesso em fazer algumas referências, darmos algumas dicas sobre o que poderia ser explorado nessa prova de Direito Penal. Uma prova um pouco diferente também pelo fato de ter tido 6 questões de Direito Penal, mais uma questão que se refere de certa maneira a Direito Penal e Execução Penal, que foi encontrada lá na prova de Processo Penal, a questão de número 69, que nós vamos responder aqui já já. A questão 69, que veio dentro da prova de Processo Penal, mas que na verdade tem um conteúdo material muito forte, inclusive, não apenas um tratamento de direito penal, mas também de execução penal. Mas para responder essa questão 69, bastava você conhecer uma súmula recente do STJ, a súmula número 493 do STJ de 2012, que aliás no aulão, lá no finalzinho, nas nossas dicas, nas nossas apostas, eu coloquei ver as súmulas últimas do STJ, inclusive dentre as súmulas que eu mencionei, eu coloquei a súmula 493 do Superior Tribunal de Justiça. E foi justamente essa súmula que caiu nessa questão de número 69. Então, meu amigo, se você assistiu ao aulão e não teve o cuidado de ver aquelas súmulas que eu recomendei, então você pode ter se prejudicado nessa questão 69 e infelizmente deve ter perdido a questão 69, a não ser que você tivesse tido sorte ou tivesse lembrado de alguma coisa que você estudou referente à matéria. Enfim, mas vamos lá, vamos responder as questões, não quero nem saber a hora da noite que nós estamos, senão vocês vão se assustar, mas estamos já entrando já quase pela madrugada para a gente fornecer esse material para vocês. Então, a questão número 59, a primeira questão da prova, lembrando que é a prova tipo 2, a folha verde, diz assim, olha, o presidente da República, diante da nova onda de protestos, decide, por meio de medida provisória, criar um novo tipo penal para coibir os atos de vandalismo. A medida provisória foi convertida em lei sem impugnações. Com base nos dados fornecidos, assinale a opção correta. Aqui comigo, veja só. Muito fácil essa questão número 59, mesmo que você não tivesse tido atenção ao direito constitucional, às aulas de direito constitucional que você teve aqui no Espaço Jurídico com o professor Alexandre, mesmo que você não tivesse tido atenção a isso, porque lá ele certamente disse que a medida provisória hoje na Constituição Federal não pode de forma expressa regular matéria de natureza penal. Mesmo que você não tivesse tido atenção a essa observação do professor de Direito Constitucional, você também deveria ter lembrado do princípio da legalidade penal.
Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Ricardo, esse princípio da legalidade não fala de medida provisória, fala porque existem consequências naturais ao princípio da legalidade, que nós chamamos de corolários do princípio da legalidade. É nulo crime, é nula pena sem lei prévia. É nulo crime, é nula pena sem lei certa. É nulo crime, é nula pena sem lei escrita. E é nulo crime, é nula pena sem lei, num sentido estrito da palavra. Só a norma, o ato normativo emanado do poder legislativo competente, que em regra é o Poder Legislativo Federal, salvo aquela exceção do parágrafo único do artigo 22 da Constituição, só esse ato normativo emanado do Poder Legislativo competente é que poderá, portanto, produzir normas de natureza criminal, normas de conteúdo incriminador. Medida provisória não tem esse condão em virtude dessa consequência natural ao princípio da legalidade penal. Então, mesmo que você não tivesse tido atenção à aula de constitucional, você acertaria essa questão obrigatoriamente. Então, vamos ver então, qual é a resposta aqui na questão. A resposta só pode ser, então, a letra C. A ofensa ao princípio da reserva legal, pois não é possível a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Vamos agora direto para a questão 60, e a questão 60 diz o seguinte, olha só. Jaime, candidato à prefeitura da cidade X, durante o horário de propaganda eleitoral em rede televisiva, proferiu as seguintes palavras: o atual prefeito e candidato à reeleição, que se mostra defensor da família, posando com esposa e filhos para fotos, foi flagrado na semana passada, entrando em um motel com uma prostituta. É esse tipo de governante que você quer? A partir do caso exposto, assinale a opção que indica o delito praticado por Jaime. Aqui comigo, ora, em relação ao tipo de crime, eu acho que você deve ter acertado, porque o tipo de crime, obviamente, que se refere a uma imputação de um fato determinado que não é criminoso, mas é ofensivo à reputação da vítima, se caracteriza como difamação. Difamação é a imputação de um fato determinado, né, que é ofensivo à honra objetiva, à reputação da vítima, e ele não é um fato criminoso, podendo ser verdadeiro ou falso, não importa para a difamação. Beleza. Mas o problema é que ele falava de uma difamação praticada em propaganda eleitoral. E aí, meu amigo, quando se trata de calúnia, quando se trata de difamação e quando se trata de injúria praticadas em propaganda eleitoral, o diploma que incide a situação, portanto, é o Código Eleitoral. São crimes previstos na legislação eleitoral, calúnia, difamação e injúria, que são praticados durante a propaganda eleitoral. E aí já me perguntaram, um grande amigo me perguntou, Ricardo, mas aí tem um problema, porque em nenhum momento o edital fala de código eleitoral. Ele não fala realmente de código eleitoral, mas no último ponto do programa de direito penal do edital, ele coloca legislação penal especial. Realmente, uma pegadinha, e o examinador, quando elaborou essa questão, certamente ele queria isso, fazer com que o candidato incidisse no erro, né? E de fato ele está certo ao apontar como resposta correta aqui a difamação prevista no Código Eleitoral, porque se trata de fato de difamação cometida durante a propaganda. Vamos ver a resposta então. Dentre as alternativas, a resposta é a letra A, difamação, previsto aí no Código Eleitoral. Tranquilo? Vamos para a questão 61, direto. A questão 61 e o seu enunciado, que diz o seguinte, olha só. Eslow, né, holandês e usuário de maconha, que nunca antes havia feito uma viagem internacional, veio ao Brasil para a Copa do Mundo. Assistindo ao jogo Holanda e Brasil, decidiu, diante da tensão, muita tensão, né, inclusive, fumar um cigarro de maconha nas arquibancadas do estádio. Imediatamente, os policiais militares de plantão o prenderam e o conduziram à delegacia de polícia. Diante do delegado de polícia, Eslow, completamente assustado, afirma que não sabia que no Brasil a utilização de pequena quantidade de maconha era proibida, pois no seu país é um hábito assistir a jogos de futebol fumando maconha. Sobre a hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a principal tese defensiva. Aqui comigo. Nas nossas aulas do espaço jurídico do curso de primeira fase, eu fiz referência
inúmeras vezes a importância da teoria do erro para as provas de primeira fase da OAB. Existe uma incidência bastante frequente, praticamente toda prova de primeira fase da OAB cai alguma coisa sobre a teoria do erro, ora sobre erro de tipo, ora sobre erro de proibição, ora sobre erro quanto às discriminantes putativas, ora quanto ao erro na execução, ora quanto ao resultado diverso do pretendido. Meu amigo, é questão praticamente certa. Quem estava presente ao nosso aulão no dia 2 de agosto deve ter percebido que a primeira questão que a gente resolveu no aulão, com alguns comentários, foi questão, inclusive, sobre a diferença entre erro de tipo e o erro de proibição. E eu dizia lá no nosso aulão também, como eu falei nas aulas, nos nossos encontros no espaço jurídico, no curso de primeira fase, que no erro de tipo o agente não sabe aquilo que faz. Aquilo que ele idealiza na sua mente não corresponde àquilo que ele concretiza no mundo fático. Diferentemente do erro de proibição. Porque no erro de proibição o agente sabe plenamente aquilo que está fazendo. Se você perguntar a ele, você sabe o que você está fazendo, senhor fulano? Você sabe o que você está fazendo, senhor Eslo? Sei sim, eu estou fumando maconha. Mas você sabia que isso é proibido? Aí ele vai dizer, sabia não. Então quer dizer, no erro de proibição, o agente sabe plenamente o que faz. Pensa que age conforme o direito, quando na verdade age contrariamente à ordem jurídica. E se esse erro for invencível, se esse erro não pudesse ter sido evitado, for um erro inevitável, ele exclui a culpabilidade pela ausência da potencial consciência de ilicitude. Vamos ver se não foi isso que foi colocado aí na nossa resposta, na resposta da OAB, aliás, na questão 61. A resposta é letra B. Paulinho, marca aí pra gente. Diz que Eslo está em erro de proibição, direto e inevitável, razão pela qual deve ser isento de pena. Ora, se não há culpabilidade pela ausência de potencial consciência de ilicitude, ele fica isento de qualquer tipo de responsabilidade. Não é outra coisa que diz o artigo 21 do Código Penal Brasileiro. Vamos à questão 62 agora, vamos verificar o seu enunciado. A questão 62 na sua tela. Questão 62 na sua tela, dentro de alguns instantes. Então, temos aí a questão 62, que diz o seguinte. Wallace, hemofílico, foi atingido por um golpe de faca em uma região não letal do corpo. Aluno presencial da primeira fase do OAB. Esse exemplo lhe lembra alguma coisa? Exatamente o exemplo que eu tratei em sala de aula. Wallace, hemofílico, foi atingido por um golpe de faca em uma região não letal do corpo. Júlio, autor da facada, que não tinha dolo de matar. Olha só, gente, a importância de você ter atenção ao enunciado, não é? Que não tinha dolo de matar, ele não agiu com ânimos necandi, ele não agiu com intenção de eliminar uma vida humana. Isso é fundamental para a resposta. Júlio, autor da facada, que não tinha dolo de matar, mas sabia da condição de saúde específica de Wallace, ele sabia que Wallace era hemofílico, sai da cena do crime sem desferir outros golpes, estando Wallace ainda vivo. No entanto, algumas horas depois, Wallace morre, pois apesar da lesão ser em local não letal, sua condição fisiológica agravou seu estado de saúde. E acerca do estudo da relação de causalidade, assinale a opção correta aqui comigo. Para quem não sabe, a hemofilia é uma doença séria, é uma doença que diminui ou retira a capacidade de coagulação sanguínea, e um corte numa pessoa hemofílica pode gerar realmente, pode causar a morte em consequência de uma hemorragia. E aí, com um choque hipovolêmico, por conta desse choque, a pessoa pode vir ao óbito. Foi o que aconteceu aqui com esse cidadão. A vítima, então, que era hemofílica, ela sofreu uma lesão corporal. Quem praticou a lesão corporal não tinha intenção de matar, agiu com intenção de ferir, com intenção de praticar uma lesão corporal, mas a morte decorreu desse tipo, em virtude, aliás, dessa lesão corporal, porque a vítima apresentava essa condição pré-existente. Gente, você tem que analisar a questão do nexo de causalidade aqui, teria que estudar o nexo de causalidade como uma causa pré-existente, nesse caso a hemofilia como uma circunstância, uma causa pré-existente, relativamente independente, porque a hemofilia por si só não produziu o resultado morte, ela é uma circunstância pré-existente à prática da lesão.
A hemofilia aliada à lesão corporal foi que causou, portanto, a morte. Esse conjunto, essa adição, levou à morte da vítima. E o que acontece quando a gente tem causa pré-existente relativamente independente? É diferente da causa superveniente, que pode excluir a imputação excepcionalmente pelo artigo 13, parágrafo 1º, desde que por si só produza um resultado. A causa pré-existente relativamente independente, ela não exclui a imputação do agente pelo resultado final. Então, esse indivíduo aqui, de nome Júlio, se eu não me engano, né? Enfim, não me esqueci o nome dele aqui, não tem, o enunciado já subiu. Mas o sujeito que praticou a lesão corporal está aqui, é Júlio, exatamente. Júlio. O Júlio, ele vai ser responsabilizado sim por essa morte da vítima. Ele sabia que a vítima era hemofílica, né? E talvez, acreditando que a morte não iria ser, não iria ocorrer na vítima, acreditando que a lesão não iria causar a morte da vítima, mesmo sabendo que a vítima era hemofílica, né? Então, por falta de cautela e falta de muita cautela, com aquela prática de lesão corporal, ele deu causa à morte do senhor Wallace, que era hemofílico. Então, eu tenho uma causa pré-existente relativamente dependente, ela não exclui imputação, o resultado morte pode ser atribuído a Júlio, mas eu tenho que dizer que tipo de crime Júlio cometeu. Ora, se ele tinha intenção de ferir, ele não teve intenção de matar, como diz o enunciado. Se ele teve intenção de ferir, dolo de ferir, e por culpa ocorreu a morte, veja que é isso que o enunciado ele procura realmente mostrar a você. Por culpa a morte ocorreu, então você tem uma situação pré-dolosa de crime. Dolo no antecedente lesão, culpa no consequente morte. Quando isso acontece, nós temos um crime previsto no artigo 129, chamado de lesão corporal seguida de morte. Vamos ver então qual é a nossa resposta para essa nossa questão. Veja aí. Essa questão, então, tem como resposta especificamente a letra... Qual é o número da questão? A questão 62 tem como resposta a letra A. Olha aí, ó. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente e pré-existente, tá certo? Foi o que eu expliquei. E Júlio não deve responder por homicídio culposo, mas sim por lesão corporal seguida de morte, que é a forma pré-dolosa dessa infração penal. Vamos para a próxima questão de número 63, agora na sua tela. A questão 63 diz o seguinte: José, mestre de obras, foi contratado para realizar a reforma de um escritório no centro da cidade de Niterói. Durante a reforma, José, sem analisar a planta do edifício, derruba uma parede do escritório, com o intuito de unir duas salas contíguas, certo? Então, 2 dias após a derrubada da parede, o prédio desaba, e no desabamento, olha só o examinador cantando a tua resposta. 2 dias depois, após a derrubada da parede, o prédio desaba. E no desabamento morre uma pessoa que estava no local na hora da queda. A perícia consegue apurar que a queda foi provocada pela obra realizada por José, que não poderia derrubar a parede, pois esta seria estrutural do edifício. Diante dos fatos narrados, assinale a opção que indica a responsabilidade penal de José. E veja que o enunciado, inclusive, diz: durante a reforma, José, sem analisar a planta do edifício, seja porque ele era imperito ou porque ele não observou aquela regra técnica de profissão, de arte ou de ofício, ou porque ele foi negligente porque não olhou a planta como deveria. De toda maneira, o examinador no enunciado está mostrando que existe uma modalidade culposa de infração penal. E ele cantou a resposta dizendo que o desabamento aconteceu justamente para mostrar a você que o crime de desabamento estava sendo cobrado nesse momento. É comum, Ricardo, se cobrar desabamento? Não. É uma infração pequena, digo assim, é uma infração de menor importância em relação a outras infrações que corriqueiramente são cobradas na OAB, mas essa questão 63 trouxe o crime de desabamento na forma culposa. E o pior, além de você ter a caracterização do artigo 256, que trata da forma culposa do desabamento, você tem incidência também do artigo 258 do Código Penal, que estabelece uma majoração de pena para o crime de desabamento quando, em consequência do desabamento, resulta morte. Então vamos voltar à questão de número 63, Questão número 63, a resposta fica na letra C de casa. Olha aí, ó, desabamento culposo,
artigo 256 do Código Penal, circunstanciado pela causa de aumento de pena em razão da morte culposa da vítima, artigo 258 do Código Penal. Tranquilo? Vamos agora à questão de número 64, que não é a última de direito penal, porque houve aquela incidência de uma questão de direito penal na prova de processo. Então, questão 64. Isadora, mãe de um adolescente, da adolescente Larissa, de 12 anos de idade, saiu um pouco mais cedo do trabalho e, ao chegar à sua casa da janela da sala, vê seu companheiro Frederico mantendo relações sexuais com sua filha no sofá. Aí você deve estar pensando, e ela não fez nada? Que absurdo, não é? É justamente isso que o examinador quer. Olha só, chocada com a cena, não teve qualquer reação. Não tendo sido vista por ambos, Isadora decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário e verificou que o fato se repetia por semanas e essa mãe não fez nada, pelo amor de Deus, que mãe é essa? Isadora tinha efetiva ciência dos abusos perpetrados por Frederico, porém muito apaixonada por ele, nada fez. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra sua filha, deixa de agir para impedi-los. Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é o quê? Minha gente, isso é fácil demais. E é um crime omissivo impróprio. Ela colabora para a prática da conduta do autor, colabora com ele com a conduta omissiva imprópria. Por quê? Porque ela tinha o dever legal de agir. Por lei, a lei impõe a ela o dever legal de agir como mãe. Ela tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. E quem pode e deve agir para evitar o resultado, essa omissão que se pratica, ela é penalmente relevante, como diz o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A omissão é penalmente irrelevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever legal de agir incumbe a quem a linha A tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Está lá no Código Penal. Crime omissivo impróprio, não tem como errar isso aqui. Então, crime omissivo impróprio, uma conduta omissiva imprópria, a resposta, vamos lá, Paulinho, coloca aí na tela, a resposta é a letra A, omissivo impróprio, portanto. Aí eu peço ao meu amigo Paulo que vá para a questão 69, porque Bruno Cid Trigueiro, você sabe que ele parece muito com aquele personagem da Era do Gelo, não é? Então, Bruno Cid Trigueiro disse que eu deveria responder a questão 69, porque era de direito penal. Vamos lá, então, por ordem de Cid, a questão 69 diz assim: Washington foi condenado a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias de multa pela prática do delito de roubo, artigo 157 do CP. Em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da pena logo após a publicação de sentença condenatória. Decorrido certo lapso temporal, a defesa de Washington pleiteia a progressão de regime prisional, o argumento de que, com a remissão de pena que faz jus, já cumpriu a fração necessária para ser agraciado com avanço prisional, estando assim presente o requisito objetivo. Então, beleza, Washington ostentaria ainda bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento prisional. Na decisão, o juiz Acó concedeu a progressão para regime aberto, mediante a condição especial de prestação de serviços à comunidade, né? Artigo 43, inciso 4 do Código Penal. De acordo com o entendimento sumulado pelo STJ, assinale a opção correta. Gente, eu disse lá no aulão, eu já falei isso no começo, façam análise das últimas súmulas do STJ, isso é óbvio que vai ser cobrado. Gente, é claro que o examinador, mais dia, menos dia, ia cobrar em primeira fase essas últimas súmulas do STJ em matéria criminal, né? Só o cego não podia enxergar isso. Eu coloquei lá nas nossas dicas, né, nas nossas apostas, últimas súmulas do STJ e estava lá a súmula 493. Olha só o que diz a súmula 493 e vê como ela cai como uma luva para esse enunciado trazido aqui na questão de número 69. É inadmissível a fixação de pena substitutiva, artigo 44, como condição especial ao regime aberto. Não pode, diz o STJ, o juiz fixar como condição especial para o regime aberto o cumprimento de uma pena alternativa. Essa substituição de que trata o artigo 44 quando se refere a penas restritivas de direitos. Então vamos lá para as alternativas. Vê o que diz logo a letra A aí. O magistrado não agiu corretamente, eis que é inadmissível a fixação de prestação de serviço à comunidade. Ele está especificando aqui, né, de acordo com o enunciado, que é uma
uma pena substitutiva, é uma pena alternativa, como condição especial para um regime aberto. Letra A, marca aí, Paulinho. É essa a resposta, não tenho o que discutir. Olha só, em relação às questões de direito penal, esqueça a possibilidade de anulação. Não é somente porque a OAB, né, através da FGV, está muito resistente a anular, como tem acontecido nos últimos exames de seleção de primeira fase, que não tem sido anulada nenhuma questão, é porque não tem o que se anular nada realmente de direito penal, né, dentro dessa prova de primeira fase. Uma prova fácil, algumas questões realmente de maior exigência, que pela lógica, mesmo que você não tivesse lido, por exemplo, Código Eleitoral, pela lógica você poderia ter realmente acertado, mas realmente a gente tem que reconhecer que fugiu um pouco da previsibilidade, do normal realmente da primeira fase do AB. De toda maneira, espero que você tenha tido bom sucesso, certo? Qualquer dúvida em relação a qualquer alternativa que você tenha, procure-me através do meu e-mail pessoal, ricardojbgm@hotmail.com, e também através do Facebook, www.facebook.galvão/galvão.ricardo, tá certo? /galvão.ricardo, estou lá à disposição de vocês para qualquer dúvida. Inclusive, se você quiser fazer, e eu acho que você deve fazer, né, o melhor curso de segunda fase de Direito Penal, que sem dúvida é Direito Penal, estamos lá juntos com o professor Bruno Trigueiro, né, nessa segunda fase, no Espaço Jurídico. Forte abraço, né, escolha o Direito Penal como segunda fase do OAB, seja no módulo virtual ou no módulo presencial. Estamos lá para orientá-los e para fazer um trabalho de nível para que você obtenha sucesso também na segunda fase da OAB. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade a todos. Até lá!